Olha, é simplesmente inacreditável, né? Pensa só, uma única empresa tem um problema e, de repente, serviços no mundo inteiro somem, vão para o espaço. Há pouco tempo, milhões de pessoas sentiram na pele o quão frágil o nosso mundo digital realmente é. Então, vamos mergulhar fundo nessa história. E de repente tudo parou. Sério, sites fora do ar, aplicativos que não abriam. A gente está falando de gigantes do entretenimento, como Netflix e Fortnite, até órgãos do governo, como a NASA. E sabe aquela caixinha de som inteligente em casa? Pois é, ela também ficou meio burra. Foi como se o coração da internet tivesse parado de bater. E aí o mundo se deu conta do risco enorme que é depender de tão poucas empresas. Para a gente entender de verdade o que aconteceu, vamos seguir essa linha de raciocínio aqui. Primeiro, a gente vai ver o apagão em si, o que rolou. Depois, vamos investigar a infraestrutura por trás de tudo, questionar a versão oficial dos fatos e, no final, explorar umas teorias bem mais amplas que a nossa fonte levanta sobre o poder e o propósito disso tudo. Então vamos lá, nossa primeira parte. Vamos entender a dimensão real dessa crise. Na madrugada ali do dia 20 para o dia 21 de outubro, muita gente começou a notar uma coisa bem esquisita. O que parecia só um probleminha local, na verdade, era um evento global, gigantesco. Um dia que ficou conhecido basicamente como o dia em que a internet parou. A coisa foi tão séria que as publicações especializadas logo cravaram. Foi o maior apagão digital da história dos Estados Unidos. E claro, o impacto se espalhou pelo mundo todo, deixando bem claro uma vulnerabilidade no sistema que pouca gente conhecia. Mas como isso pode acontecer? A resposta, olha só, está numa única divisão da Amazon. Uma empresa que segura, sozinha, uma parte gigantesca de toda a internet mundial. A fonte que a gente consultou usa uma analogia ótima para explicar isso. Pensa assim, em vez de cada empresa construir sua própria usina de energia, elas alugam eletricidade de uma usina central, bem maior. A AWS é basicamente essa usina para a internet. Uma ideia que, convenhamos, foi revolucionária. E para ter uma noção do tamanho dessa usina, a AWS controla quase 1/3 do mercado global de nuvem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma falha na AWS leva junto quase 1/3 da internet inteira. É essa dimensão da dependência que a gente construiu. Então, aqui está o ponto-chave. Os economistas têm um nome para isso: risco de concentração. E a fonte usa outra analogia poderosa. É como se um país inteiro dependesse de uma única represa para ter água. Se a represa quebra, todo mundo fica com sede. A AWS virou, ao mesmo tempo, a grande força e a grande fraqueza do nosso mundo digital. E essa dependência não é só de empresa, não. Lá em 2013, a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, fechou um contrato de $600 milhões com a Amazon. Isso fez da AWS a base para operações de inteligência digital, o que mostra como essa empresa privada está profundamente ligada às estruturas de poder do governo. E é isso que nos leva para a parte mais intrigante dessa análise, onde a explicação oficial do apagão começa a ser colocada em dúvida. De um lado, a gente tem a Amazon dizendo que foi um erro técnico interno, um probleminha no sistema de DNS deles, que é tipo a lista telefônica da internet. Ok. Mas aí a fonte levanta uma questão crucial. Por que esse erro aconteceu justamente na região da Virgínia, a região US East 1? É o coração da infraestrutura de inteligência e militar dos Estados Unidos. É lá que fica o Pentágono, a CIA, o FBI. Uma coincidência, para dizer o mínimo, bem estranha. E essa suspeita fica ainda mais forte quando a gente lembra de vazamentos como o Vault 7 do Wikileaks. Esses documentos mostraram que agências de inteligência têm ferramentas para mascarar a origem de ataques. Ou seja, eles podem atacar e fazer parecer que o ataque veio, de outro país. É uma tática conhecida como bandeira falsa, que torna quase impossível saber quem foi o culpado de verdade. Agora, para a gente entender como tanto poder foi parar nas mãos de uma única empresa, a fonte sugere que a gente precisa olhar para o homem por trás dela e talvez desconstruir aquela narrativa que todo mundo conhece sobre as origens dele. De um lado, tem a famosa historinha do cara que começou na garagem, né? Mas do outro lado, a fonte apresenta uma realidade bem diferente. A de um ex-executivo de Wall Street que não começou do zero, não. Ele já tinha uma rede de contatos e um capital inicial bem substancial. É só olhar os números.
Um investimento inicial de quase $250 mil dos pais. No ano seguinte, mais $8 milhões de capital de risco. Com essa grana toda, a estratégia não era competir, era absorver. A Amazon comprou mais de 100 empresas, construindo um monopólio não por ser a melhor, mas simplesmente por ser a maior. E aí a gente chega na parte final e talvez mais especulativa da análise da fonte. Uma parte que conecta todo esse poder tecnológico a um propósito maior e talvez um pouco mais sombrio. A fonte aponta um padrão de comportamento bem curioso. Bilionários da tecnologia, incluindo o próprio Bezos, estão construindo bunkers, criando empresas espaciais, investindo em jeitos de conectar o cérebro a computadores. Parecem até planos de fuga, sabe? Planos de fuga de um futuro caótico que eles mesmos ajudaram a criar. A conclusão da fonte é forte. Sugere que o sucesso de figuras como Bezos não foi um acidente de percurso. Eles teriam sido, na verdade, preparados, programados e posicionados para controlar a infraestrutura global de informação como parte de um plano muito maior. Isso deixa a gente com uma pergunta central e um tanto quanto perturbadora. Por que as mesmas pessoas que constroem um mundo digital do qual todo mundo depende parecem estar se preparando para um colapso, criando seus próprios planos de sobrevivência, bem longe de todo o resto? E, por fim, a análise da fonte deixa esta reflexão no ar. Será que essa dependência gigantesca, esse risco todo que ficou claro no apagão, é só um efeito colateral do sistema? Ou será que é uma peça intencional de um jogo que a gente ainda não consegue enxergar por completo? A questão fica em aberto.